Olá pessoal, meus amigos do NEAF, aqui professor Douglas Oliveira na área para mais uma edição do Fala Jurídica. E o Fala Jurídica deste vídeo trata do tema Direito Processual Civil. E dentro do Direito Processual Civil falaremos dos impedimentos e da suspeição. Impedimentos e suspeição. Né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo, não é? Então, nós temos aqui no artigo 144 do novo CPC, não é? A questão do impedimento do juiz, certo? E temos no artigo 145 o tema suspeição do juiz. Legal? Então, primeira coisa, não é? Para você que está chegando agora, a gente pode pensar numa analogia que seja do juiz de uma partida de futebol. Não é? Juiz de uma partida de futebol. O juiz da partida de futebol, assim como o juiz da partida, do juiz do processo, ele deve ser imparcial, não é? Não dá para pensar num árbitro de futebol, não é? Melhor dizendo, São Paulino, ou corintiano, ou palmeirense, ou santista, declarado e fanático, e muitas vezes não é, que ostenta a condição de sócio honorário, ou sei lá, que qualquer coisa que seja nesse sentido, né, de torcedor declarado, que ele seja árbitro numa partida de futebol, imagine numa final de campeonato, envolvendo esse seu time de coração. Porque ali as emoções, não é, a parcialidade impediria, não é, vamos dizer assim, o julgamento justo, que está previsto lá no artigo 5º da Constituição, inciso 35, quando diz, olha, a lei não pode afastar, não é, da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Aqui a doutrina muito bem colocou, talvez melhorando a ideia de um acesso, não só um acesso à justiça ou um livre acesso à justiça, mas também ao acesso a uma ordem jurídica justa. E uma ordem jurídica ou acesso a uma ordem jurídica justa não pode existir sem um juiz imparcial, sem um juiz, não é, equidistante das partes. Vamos ver se a gente consegue fazer um desenho aqui, olha só. Sem um juiz equidistante das partes. Então, nós temos aqui, ó, o juiz, nós temos aqui, olha só, o autor e nós temos aqui o réu, certo? De sorte que a relação, não é, entre juiz e réu deve ser equidistante, o juiz imparcial. E equidistante, o desenho aqui simboliza bem isso, né? Você veja, a mesma distância que separa o juiz do autor, separa também o juiz do réu. A necessidade do juiz ser imparcial, absolutamente imparcial, não é? E daí até porque aqui se fala em relação trilateral, não é? Relação trilateral. Mas, exemplificando aqui a questão, é que o juiz está equidistante, imparcial, a mesma distância das partes, nem próximo mais do autor, nem próximo mais do réu. E é por isso, meus amigos, então, que nós temos as questões de impedimento e de suspeição. Bom, as questões de impedimento estão aqui no artigo 144, não é? E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já decretou, não é? Já decidiu, melhor dizendo, que se trata, no caso do impedimento, de causa absoluta de nulidade, não é? E o STJ, além disso, já fixou o entendimento
de que se trata de presunção absoluta de parcialidade do juiz, o que lhe afasta por completamente, para não dizer o impede de exercer suas funções no processo quando verificadas as hipóteses do artigo 144. Além disso, não é? Ademais, portanto, o entendimento de que se é causa absoluta de nulidade ou causa de nulidade absoluta e é presunção absoluta de parcialidade, não há prazo para a alegação das questões de impedimento e nem poderia haver, na medida que o impedimento é aquela causa, não é, de parcialidade absoluta, presunção absoluta de parcialidade e causa de nulidade absoluta do processo. Portanto, não podendo se limitar a um prazo para a sua alegação. Nós temos, não é, aí os itens, as questões que envolvem, não é, as causas de impedimento, e nós temos aqui até o inciso 9º, não é? E nós temos também o entendimento do STJ de que se trata de rol exaustivo. Sim, rol exaustivo, rol taxativo. Não é? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incisos. E o STJ entendeu que não há possibilidade de uma ampliação analógica deste rol. Este rol não pode ser ampliado, este rol não pode ter uma interpretação ampliativa. Aliás, não é, como ensina o mestre Carlos Maximiliano da hermenêutica, não é, a ciência da interpretação, as restrições devem ser interpretadas restritivamente e não ampliativamente. Legal? Joia. Outra questão interessante, gente, é a do parágrafo 1º. O parágrafo 1º, não é? Assim como o parágrafo 2º, eles têm um objetivo comum, que é de tentar evitar que seja criado um impedimento a fim de afastar o juiz após a sua definição. Como se sabe, o juiz deve ser competente, previsão do artigo 5º da Constituição. O juiz não pode ser, não é, na medida em que é vedado o tribunal ou juízo de exceção, e que a característica marcante do juiz natural, do juiz competente, é exatamente a pré-existência. O que os parágrafos 1º e 2º do artigo 144 pretendem tentar evitar é que o réu, depois de tomar conhecimento do juiz competente para o caso, do juiz designado para o caso, tente, não é, com uma manobra, impedir ou tornar impedido este juízo, porque que por alguma razão possa lhe trazer um julgamento desfavorável, não é? Imagina, senhores, o réu, ele sabe qual é a posição daquele juiz que foi, de um jeito ou de outro, designado para julgar o caso, e, sabedor disso, tenta tirar este juiz do julgamento do seu processo, provocando o impedimento. Então, meus amigos, o parágrafo 2º, quando diz, olha, é vedado, não é? É vedado a criação aí de fato superveniente, a fim de caracterizar o impedimento do juiz, é exatamente dizendo, olha, réu, você não pode provocar o impedimento deste juiz, não pode criar um fato, não é? Superveniente, que vem depois, para tirar esse juiz do julgamento deste caso. Legal? Legal. O parágrafo 3º tem uma questão interessante, não é?
que diz, olha, o impedimento com relação ao inciso terceiro também se verifica, não é? Quando o mandato é conferido a membro de escritório que tem em seus quadros advogado que ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha no processo. Ou seja, então, meus amigos, o parágrafo terceiro, ele diz, olha, o parente, não é? O cônjuge, o companheiro, o parente, consanguíneo, em linha reta, até o terceiro grau, não é? Terceiro grau, inclusive, ou cônjuge, ou companheiro, ou parente afim, ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, não é? Ele não precisa ser o próprio advogado. Basta que ele faça parte do escritório de advocacia que defende os interesses de uma parte. Não é? Até porque, meus amigos, nada mais necessário, não é? Então, a ideia é o seguinte, o cônjuge do juiz é advogado. Então, o cônjuge está impedido. Só que aí, o que ele faz? O cônjuge pede que o seu colega de escritório, todos trabalham no mesmo escritório, faça o processo. E o cônjuge do juiz fica ali, sem assinar nada, vamos dizer. Mas quando, na verdade, sabemos que é exatamente ele que vai orientar toda a defesa e o patrocínio do caso. Não é? Então não basta que o cônjuge ou parente seja o advogado atuante, mas apenas e tão somente faça parte do escritório que defende os interesses da parte. Certo? Muito novidade do novo CPC essa questão e muito interessante. Depois, temos os casos de suspeição do juiz. E a suspeição do juiz, meus amigos, o STJ já entendeu, já teve a oportunidade de decidir, que se trata de uma causa relativa de parcialidade e também, portanto, uma causa de nulidade relativa. Né? Nulidade relativa e parcialidade relativa, presunção de parcialidade relativa. E isso tem uma consequência muito importante e uma consequência que justamente revela e reforça a diferença do impedimento. O impedimento, sendo uma causa absoluta, de nulidade absoluta e de presunção absoluta de parcialidade, faz com que não exista, por exemplo, prazo no processo para sua alegação e que o processo estará fadado à nulidade absoluta, caso verificada a causa de impedimento mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, nas hipóteses de suspeição, não sendo alegada, não é, nenhuma das hipóteses no prazo previsto de 15 dias, vale dizer que o vício estará consolidado, que o vício estará, portanto, sanado, na medida em que é uma causa relativa que deve ser alegada no prazo. Não sendo alegado, o vício estará consolidado, o vício estará sanado e o processo será, portanto, válido. As hipóteses de suspeição estão no artigo 145, ao qual se remete o espectador, não é, deste vídeo a uma leitura atenta. Também já teve a oportunidade de decidir e fixar entendimento o STJ, que se trata de um rol, neste caso com 4 incisos, mas um rol taxativo, não é? Um rol que não comporta ampliação analógica, que não comporta interpretação analógica, ampliativa, extensiva, mas sim deve ser interpretado conforme as regras clássicas da hermenêutica, a ciência da interpretação, de forma restritiva. Portanto, tem-se claro que as questões de impedimento, as hipóteses de impedimento, são mais graves do que as hipóteses de suspeição, menos graves. Além disso, no impedimento,
Aliás, na suspeição, vale ressaltar que o juiz pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, uma questão interna, e ele não é obrigado a declarar as razões desta suspeição declarada ex officio. Também aqui temos a ilegitimidade da alegação. Também, como se existe no impedimento, na suspeição não se pode provocar, não é? Não se pode provocar a suspeição do juiz, como não se pode provocar o impedimento. Então, a lei no parágrafo 2º fala em ilegitimidade da alegação quando houver sido provocada ou quando houver manifesta aceitação do arguido. Algo implícito, não é? Como se diz, houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do pedido, uma aceitação tácita, não é? Uma aceitação implícita. Nós temos ainda o procedimento, não é? Da alegação, uma petição específica com o fundamento da recusa, documentos de prova e o prazo, não é? De 15 dias a contar do conhecimento do fato. 15 dias a contar do conhecimento do fato. Vale tanto para impedimento quanto para suspeição. Além disso, não é? O juiz, muito interessante, na sequência, ele pode reconhecer o impedimento à suspeição e já determinar o encaminhamento dos autos ao seu substituto legal, não se discutindo mais absolutamente nada. Na sequência, no entanto, ele pode não reconhecer o impedimento à suspensão e vai determinar a atuação em apartado, ou seja, essa alegação não será juntada aos autos, mas sim em apartado, em autuação em apartado, ou seja, uma capa da autuação com este incidente fora dos autos principais. E vai responder em 15 dias, o juiz vai apresentar as razões, não é? Apresentando essas razões, vale dizer, o juiz não precisa de advogado para apresentar as suas razões, para fazer a defesa da sua imparcialidade. Vai apresentar documentos e rol de testemunhas, se houver, e vai mandar remessa ao tribunal. O caso será julgado, portanto, no tribunal. Interessante aqui, meus amigos, no parágrafo 2º, é que o relator, o desembargador que vai julgar este incidente, esta alegação de impedimento ou suspeição, é ele que vai dizer se há ou não efeito suspensivo no caso concreto. Portanto, o simples fato de haver alegação de impedimento ou suspeição não implica automaticamente na suspensão do curso do processo principal. A questão do efeito suspensivo ou não é decidida pelo relator desembargador do caso concreto, analisando as alegações nesse momento apresentadas tanto pela parte, não é, que arguiu o impedimento ou suspeição, quanto as razões apresentadas pelo juiz que não aceitou espontaneamente, não é, que repeliu, que afastou as alegações. Legal? Muito bom. Enquanto isso, não é, as tutelas de urgência devem ser requeridas ao substituto legal do juiz. E o tribunal é que haverá de julgar improcedente, não é? E rejeitar as alegações, se for o caso. Rejeitando as alegações, o tribunal encaminhará para o substituto. Não, aliás, rejeitando o impedimento, o processo continuará tendo seu regular andamento com o juiz que já foi distribuído e que foi designado para julgamento do processo. Não é? Agora, no 146, trata da hipótese do acolhimento do impedimento, não é? Ou da suspeição. E o juiz, nesse caso, será condenado nas custas, não é? Condenado nas custas, e o juiz pode recorrer da decisão. E aqui é interessante o caso, é interessante que o juiz vai fixar, né,
uma vez condenado, o juiz pode recorrer da decisão, o juiz que foi condenado por impedimento ou suspeição pode recorrer e também não precisa de advogado, trata-se de uma exceção à questão postulatória em juízo, não é? O juiz pode recorrer dessa decisão que o condenou a pagar as custas. Além disso, nós temos aqui, o tribunal fixa o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado e faz essa fixação para aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, aproveitando ou não os atos do juiz. E, além disso, nós temos também, terminando aqui o dispositivo dos impedimentos e a suspeição, não é? Que o próprio tribunal decretará também a nulidade dos atos do juiz quando já presente o motivo do impedimento ou da suspeição. Ou seja, o tribunal vai fixar o momento e vai decretar a nulidade dos atos do juiz, tendo em vista o critério do parágrafo 6º e do parágrafo 7º, e considerando também a instrumentalidade das formas. Por fim, o 147 tratam de dois juízes parentes. O primeiro impede o segundo juiz de atuar no caso. Por fim, meus amigos, vale lembrar duas coisinhas aqui para encerrar, que é o seguinte. Nós temos que os motivos de impedimento e suspeição também se aplicam ao Ministério Público, aos auxiliares e aos demais sujeitos imparciais do processo. O procedimento aqui um pouco simplificado, diferentemente, não é? Petição devidamente instruída com, não é, a prova e os argumentos, e o juiz manda processar o incidente em separado, manda que o arguido se manifeste em 15 dias. O novo CPC trata do juiz no primeiro grau. Nos tribunais, a questão ficou dirigida ao regimento interno de cada um dos tribunais. Esta questão de impedimento e suspeição não se aplica à testemunha, porque na testemunha nós temos a contradita, não é, da testemunha, que se trata de disciplina específica para as testemunhas. E também temos interessante observação no 465, parágrafo 1º, que é que incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação da nomeação do perito, a arguição de impedimento ou suspeição do perito. Então, regra especial prevalece sobre regra geral. O juiz, lá na prova testemunhal, nomeando o perito, não é? Fica as partes dentro do prazo de 15 dias contados da intimação do despacho da nomeação de perito, a possibilidade aí de arguição de impedimento ou suspeição. Regra especial, porque o perito, não é, será nomeado, se for o caso, no momento oportuno. Daí o dispositivo específico, nesse caso do 465, parágrafo 1º. Meus amigos, o que se busca é um julgamento justo. E um julgamento justo pressupõe um juiz absolutamente imparcial e equidistante das partes. Só assim é possível a mais lídima justiça e o fim, não é, do escopo da jurisdição, que é a pacificação social e a entrega da justiça. Legal, meus amigos? É isso aí. Essa foi a Fala Jurídica e a gente se vê numa próxima. Legal? Lembrando que impedimento e suspeição está aí em todos os concursos e que envolvem processo civil e também na OAB. Legal, meus amigos? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Fala Jurídica. Tchau, tchau.